Olá pessoal, tudo bem? Então iniciamos aí mais uma aula de matemática. Hoje ainda estamos no mesmo conteúdo, sistemas lineares, classificação e escalonamento, né? Mas hoje nós veremos uma série de exercícios aí, tá bom? Separei alguns exercícios aí e o que a gente vai discutir são algumas estratégias de resolução. Talvez não seja aquela estratégia que você gostaria, mas isso não quer dizer que a tua está errada, né? Às vezes você teve uma estratégia, pode ser muitas vezes até melhor que a minha, mas vamos embora. Vamos nessa aí. Página 8, exercício 7.3. Duas empresas A e B, né, comercializam o mesmo produto. A relação entre o patrimônio Y e o tempo de atividade em X, de atividade em anos X, né, de cada empresa é representada respectivamente por. Então eu tenho ali a equação de A, né, e a equação da empresa B. Então, vejamos aí o que eu tenho para A. E já vou dizer para vocês por que eu separei. Ó. Eu isolei o Y na função A e isolei o Y na função B. O que eu observo? Eu observo taxa de crescimento. Tá? Se você for observar aí taxa de crescimento, coeficiente angular, enfim, elas mostram para mim como qual a inclinação daquela curva, né? Se ela está mais inclinada aqui ou se ela está menos, dependendo da taxa de crescimento dela, ela vai mostrar por que a minha reta sobe. Talvez num intervalo de tempo curto ela sobe mais que a outra. Isso possibilita o quê? Isso possibilita que a empresa A, inicialmente com um patrimônio menor, supere a empresa B em um determinado tempo. Por que isso? Porque A tem uma taxa de crescimento maior que a taxa de crescimento da empresa B. Né? Então ela alcança um determinado valor antes da empresa B. Então isso faz com que ela vá se aproximando, vai chegar uma hora que as duas têm o mesmo valor e depois disso a A vai superar, vai ser maior que a B. Tá bom? E a estratégia que eu escolhi para resolver esse exercício me força a realizar essa análise que eu fiz aí. Conhecer saber que a função é crescente, tá certo? Então, funções crescentes. Por que eu posso dizer isso? Porque se eu aumento o valor de y e eu aumento o valor de x, eu consigo escrever o seguinte, veja só. Eu quero que a empresa A seja maior que a empresa B. Bom, eu peguei a função a expressão da empresa A, né, a equação da empresa A, peguei a equação da empresa B e coloquei naquela condição, que A seja maior que a empresa B, certo? Então, o que eu vou encontrar ali? Eu vou acabar cancelando o X, tá? Cancelando o X ali, vai sobrar para mim o Y maior que 9, correto? Então, para y maior que 9, eu ainda não consegui responder, né? Porque o ideal seria assim, ó, eu encontrar um x e a partir do x eu tenho um valor, encontrei o valor de x, encontrando o valor de x eu saberia assim, a empresa A vai ser maior que a empresa B a partir desse valor. Só que veja, comparando as duas equações no formato que foi realizado ali, eu não consigo encontrar o valor de x, eu encontro o valor de y. Né? Pelo fato da função ser crescente, das funções serem crescentes, então eu consigo realizar uma análise. Porque o que você tem ali? Se você aumenta x, você aumenta y, se a função é crescente. Então, basta que eu faça o seguinte, ó, analisando a função para y igual a 9. Aí eu analiso a função, pego a função lá, que ela é a mais simples ali, substituo o valor de 9 para y, né? E encontro um x igual a quanto? X igual a 12. Quando eu coloco igual a 9, quando eu coloco y igual a 9, significa o quê? Que as duas empresas têm o mesmo capital quando o meu y é igual a 9. Para y igual a 9, qual é o correspondente dele? O x correspondente de y igual a 9 é 12. Isso quer dizer o seguinte, que A vai ser maior que B quando o x for maior que 12. E daí as alternativas, elas vêm na seguinte proposta. A partir de quantos anos a empresa A supera
a empresa B a partir de 12 anos. Fica claro? Se o y é igual a 9, x igual a 12. Se o y for maior que 9, o x vai ser maior que 12. Então, por isso, a partir de 12. Ok? Resposta, letra D. Vamos lá para a próxima, então. Próximo exercício, né? Próxima questão. Página 9, exercício 0707. Ok? Então, o exercício da PUC, acho que semelhante a um exercício que eu resolvi na aula passada, né? Se A, B e C é a solução do sistema, né? Se o terno ordenado A, B e C é a solução do sistema, então eu te apresento o sistema ali, então A mais B mais C é. O que eu escolhi? Qual a estratégia que eu escolhi para realizar esse exercício? Primeira coisa, peguei o meu sistema, correto? Multiplica a primeira linha por menos 3 e soma com a segunda linha. Então, faço isso. Primeira linha por menos 3. Eu vou ficar ali com menos 3x, menos 9y, menos 3e igual a 6. E vou somar com a segunda linha, que é 3x menos y mais 2e igual a 4. Somei. O que eu encontrei ali? Menos 10y menos z igual a 10. O que eu faço agora? Substituo o resultado que eu encontrei, aquela equação que ficou em vermelho ali, eu substituo ela na equação do sistema anterior, na segunda equação do sistema anterior. Então, no lugar daquela 3x menos y mais 2z igual a 4, vai aquela equação em vermelho. E o sistema fica assim. Ok? O que eu vou fazer no próximo agora? No próximo, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e vou somar com a terceira linha. Feito isso, aí fica menos 2x menos 6y menos 2z igual a 4, porque eu multipliquei por menos 2, tem que cuidar com isso. Somou, né? Então, menos 2x com mais 2x vai zerar, menos 6y com mais 5y vai ficar igual a menos y, isso, menos 2z menos 3z menos 5z, e 4 menos 3, 1. Substitui o resultado pela equação no sistema anterior. E foi aí. Agora, o que eu posso fazer, né? Então, tenho aquele último sistema ali. Ó. Ainda continuando nele, eu vou multiplicar a terceira linha por menos 10 e somar com a segunda linha. Como assim? Multiplica a terceira por menos 10 e soma com a segunda linha. Tá? Então, foi aí. E aí, o que eu encontro? Olha só. Menos fica com 10y, 50z positivo e menos 10. Somei. 49z igual a 0. 49 vezes um número para dar 0, o z só pode ser 0. Feito isso, substitui o valor encontrado na segunda equação. Por que eu encontro na segunda equação? Por que eu vou substituir na segunda equação? Porque daí eu encontro o valor de y. Certinho? Então, ó, menos 10y menos z igual a 10. Se o meu z é igual a 0, né? Fico com menos 10y igual a 10 e y igual a menos 1. O que eu vou fazer? Vou substituir y e z na primeira equação. Né? Z igual a 0 e y igual a menos 1. Isto. Aí 3 vezes menos 1, menos 3, mais 0. E o meu x é igual a 1. Correto? 3 passou para o outro lado positivo e eu fiquei com 3 menos 2, x igual a 1. Certinho? X, y e z é igual a 1, menos 1 e 0. Né? O terno ordenado x, y é igual a 1, menos 1 e 0. O que vai acontecer agora? Olha só. Solução do sistema. O terno ordenado que nós encontramos, valor para x, valor para y e valor para z, é a solução do sistema. E no enunciado diz que A, B e C, o terno ordenado A, B e C, é a solução do sistema também. Então, A mais B mais C vai ser igual a x mais y mais z. X mais y mais z, 1 menos 1 mais 0 é igual a 0. Ok? Respostinha, letra C. Certinho? Página 11,
exercício 0716. O que eu tenho lá? 3 pacientes usam em conjunto 1.830mg por mês de um certo medicamento em cápsulas. O paciente A usa cápsulas de 5mg, o paciente B usa de 10mg e o paciente C de 12mg. O paciente A toma metade do número de cápsulas de B e os 3 juntos tomam 180 cápsulas por mês. O paciente C toma um número de cápsulas por mês igual a. Veja, para cada informação que foi dada no texto, nós temos que transcrever na linguagem matemática e aí, montando o nosso sistema. Então, olha só. Quando ele diz que o paciente A toma cápsulas de 5mg, o B toma de 10mg e o C toma de 12mg, eu consigo escrever a primeira equação desse sistema, né? Porque somando tudo, 1.830. B igual a 2A é quando ele fala assim, que A toma metade da quantidade de B. O que eu posso entender disso? O A é igual a B sobre 2, metade de B, ou o B é o dobro de A. E eu preferi trabalhar com B, o dobro de A. Então, B igual a 2A. E daí ele diz que o total de cápsulas usado, o total usado é igual a 180 cápsulas por mês. Então, vamos aplicar técnicas aí para resolver. O que eu escolhi? Olhando para o sistema lá em cima, eu escolhi fazer o seguinte: no lugar de B, eu coloco 2A. Então, na primeira equação e na terceira equação. Okay? Substituir B por A na primeira e na terceira equação nós temos. Quando eu faço essa substituição, eu vou multiplicar 10 vezes 2A e vou tirar o 2A do parênteses. Fico com 5A mais 20A mais 12C e A mais 2A igual a C. Posso simplificar mais um pouquinho. 25A mais 12C igual a 1.830 e 3A mais C igual a 180. O que eu faço agora? Vou multiplicar a segunda equação por menos 12. Por que eu multiplico por menos 12? Porque aí eu tenho o oposto de mais 12. Né? E olha só o que fica ali. Menos 36A menos 12C igual a menos 2.160. Soma termo a termo. A com A, C com C. Eu fico com menos 11A igual a menos 330. O menos 11 pode passar dividindo. Mas passa com sinal e tudo. Na divisão pode passar que não vai dar problema nenhum. Tá bom? Evita de ficar trocando de lado, multiplicar por menos 1. Então pensa assim, sem problema. E o meu A é igual a 30, correto? Se A é igual a 30, eu posso substituir na primeira, como eu posso substituir na segunda. Eu escolhi substituir na segunda, que está mais fácil. Substituir o valor encontrado na equação 3A mais C igual a 180. Então, peguei a equação 3A mais C igual a 180. No lugar de A, eu coloco 30. 3 vezes 30, 90 mais C igual a 180. E o meu C é igual a 90, ok? Resposta, letra D. Página 11, exercício 0717. A ilustração abaixo mostra 6 cartões numerados organizados em 3 linhas. Em cada linha, os números estão dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Em cada cartão está registrado um número exatamente igual à diferença positiva dos números registrados nos 2 cartões que estão imediatamente abaixo dele. Por exemplo, 1 e Z estão imediatamente abaixo de X. Né? Então, X e Y imediatamente abaixo de 4 e Z e 15 imediatamente abaixo de Y. Certo? Então, o que a gente pode tirar? Vamos escrever algumas equações, né, a respeito disso. Então, olha a primeira equação lá. X menos Y igual a 4. Direita para a esquerda. 1 menos Z igual a X e Z menos 15 igual a Y. Ou Y igual a Z menos 15. Ok, gente. Agora o que eu faço? Primeira coisa, substituir X e Y na
primeira equação. Então aquela equaçãozinha em roxo ali e em azul, eu vou substituir na primeira, ok? Então x menos y é igual a 4, no lugar de x eu escrevo 1 menos z, e no lugar de y eu escrevo z menos 15. Sem esquecer que aquele sinal fica antes do parênteses ali, tá bom? E aí, vou tirar dos parênteses, sem esquecer ali da regrinha de sinal que existe. 1 menos z mais 15 igual a 4. Menos 2z mais 16 igual a 4. Passo o 16 para o outro lado, ele fica negativo. 4 menos 16, eu fico com menos 12, ok? E aí depois, z igual a 6. Tendo z igual a 6, eu volto na primeira equação, substituo o valor de z, encontro o valor de x, aqui em cima, né? Y igual a z menos 15, também vou substituir o valor de z, e o y igual a menos 9. Só que lembrando que o nosso problema, ele pedia o quê? Pedia a seguinte expressão, xy menos z. Então, colocando os parênteses necessários ali, né? Eu vou ficar com 45 positivo menos 6, né? Menos 5 vezes menos 9, 45 positivo. E aí, 39, não é isso? Então, qual alternativa nós temos aí? Alternativa C, em cima. Página 12, exercício 7 e 18. Então, veja o seguinte, ó. Tem o seguinte sistema linear apresentado para você. Coisas que você tem que observar. Não tem todas as incógnitas e não tem uma equação que você tenha todas as incógnitas nela. Sempre uma equação ou não tem x, ou não tem z, ou não tem y, né? Bem, todas elas têm o w, mas isso sem problemas aí. Vejamos o seguinte, então. Tá? Eu vou colocar a seguinte questão aí. Nessas equações, procura ver se você tem termos opostos. Eu vejo isso. Na primeira e na segunda equação, eu tenho termos opostos ali. Uma tem y positivo, outra tem y negativo. Então, eu vou somar e eu diminuo uma incógnita ali. Na terceira e na quarta, eu também tenho isso. Então, olha só o que vai acontecer lá. Ó. Peguei a primeira, peguei a segunda, somei. 2x mais 3w igual a 1. Pega a terceira, pega a quarta equação, soma 2y mais 3w igual a 1. Nota certa semelhança entre elas, não é? Mas se eu não conseguir observar, eu vou isolar 2x na esquerda e vou no primeiro resultado ali e 2y no segundo. Olha só, 2x fica igual a 1 menos 3w. Na outra, 2y igual a 1 menos 3w também. Oh, aí agora eu já consigo ver o seguinte, o que consigo ver? Que 2x é igual a 2y. Então, o meu x é igual a y. Certo? Dividindo os dois lados por 2, enfim. Agora eu vou voltar em uma equação. Volto na segunda equação, olha só. X menos y mais 2w igual a 0. Vou substituir, não diz que x é igual a y? Então no lugar de y eu posso colocar x. X menos x mais 2w igual a 0. Olha só. Eu fico com 2w igual a 0. E aí eu já posso concluir que w é igual a 0 também. Seguindo aí, peguei a primeira equação. Barulho, impressora desligando aí. Como x é igual a y, o que eu posso escrever? X mais w igual a 1. Só que w é igual a 0, né? Então 2x mais 0 é igual a 1. Eu encontro que x é igual a meio. Mas, como x é igual a y, eu já encontro também um valor de y aí. O que eu vou escrever agora? Agora eu vou pegar aquela outra equação. Y mais z mais w igual a 1. Conheço o valor de y, conheço o valor de w e preciso do valor de z. Correto? Então, z é igual a 1 menos meio. E o z vai ser igual a meio. Espera lá, ó. Encontrei valor para x, encontrei valor para w, encontrei valor para y.
e encontrei valor para Z, então eu tenho um sistema possível e determinado. Alternativa A, correto? Pessoal, então chegamos ao fim aí de mais uma aula, né? Essa foi uma aula mais para exercício, então a gente pega nesse mesmo esquema, uma aula de teoria, outra aula de exercício, tá bom? Então para a próxima semana nós teremos aí classificação de sistemas, daí a gente vai classificar, vai condicionar um sistema a uma determinada constante, né? Constante não, variável. Eu vou amarrar esse sistema. Que valor que essa letra precisa ter para que esse sistema seja possível e determinado, ou impossível, ou determinado, certo? Então essa vai ser a nossa próxima aula aí. Então, teremos uma aula de teoria com exercício na próxima semana, e na outra, daí só exercício e a gente finaliza a apostila 4. Tá bom? Digo para vocês aí bons estudos. Qualquer coisa pode escrever pro e-mail que está ao lado aí, ou entre em contato com alguns alunos que já tem meu telefone também, a gente responde por WhatsApp. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus aí e até a próxima.